Oi, gente, tudo bom? Resolvendo uma questãozinha aqui agora da prova da Universidade de Londrina, Estadual de Londrina, UEL, prova de 2021, certo? Atendendo a pedidos que teve, né, de contatos lá no Instagram, né, @químicajeff aí, falando, Jeff, você poderia fazer algumas questões de Londrina e tal, da Unioeste, da UEL. Vamos começar aqui. O pessoal pede, a gente aqui começa a fazer. Bom, então fica comigo até o final desse vídeo, para você ver como esse assunto é tranquilinho, que é a tensão superficial da maneira que foi cobrado nessa prova. Tá? Não é um assunto tão simples assim, mas da maneira como foi cobrado nessa prova, suave, suave. Beleza? Tamo junto? Vamos lá, gente. Aqui, ó. A tensão superficial de um líquido está diretamente relacionada à ação das forças intermoleculares que atuam nas moléculas situadas na superfície livre desse líquido e naquelas situadas no seu interior. Essa propriedade contribui para explicar o formato de uma gota e por que pequenos objetos e insetos mais densos flutuam sobre a água, tá? Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho. Primeira coisa que vale a pena a gente bater um papinho, tá, gente? Olha só. Primeiro, quando a gente fala de tensão superficial, o próprio enunciado mencionou forças intermoleculares. Forças intermoleculares. Beleza? Tá? Que tipo de forças intermoleculares a gente estuda normalmente no ensino médio? A gente estuda a força de London, que ocorre normalmente entre moléculas apolares, então ela é fraquinha. A gente também analisa o dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E a gente analisa as ligações de hidrogênio. Não é isso? Reparou que ele deu como exemplo a água? Molécula de água tem H ligado a O. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio? Fala aí para mim que eu estou te ouvindo, vai. Isso, não é uma ligação de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio não é uma força intermolecular? Bom, se ela é intermolecular, tem que estar presente entre moléculas. Então, se aqui você tem outra moléculazinha de água, a ligação de hidrogênio acontece aqui, ó, entre o polo positivo de uma ligação e o negativo da outra. O polo positivo de uma molécula e o negativo da outra, tá? Então, tá aqui a ligação de hidrogênio. O polo positivo de uma molécula de água, polo negativo da outra molécula de água. Isso aqui é ligação de hidrogênio, tá? Uma força intermolecular, tá? Outra coisinha, a ligação de hidrogênio é a mais forte dentre essas três, tá? Força ou intensidade aumenta. Por isso que normalmente a gente usa o exemplinho da água, tá? Quer ver uma outra coisa? Ele falou para explicar o formato de uma gota, não falou isso? Tá? Eu já vi uma questão uma vez, onde eles falaram o seguinte: desenhe o formato de uma gota de água, de uma gota de mercúrio, tá? E faça uma comparação explicando essa diferença. Se você tem aqui uma superfície, você teria aqui, mais ou menos, tá? Mais ou menos, o que seria o formato de uma gota de mercúrio. E aqui o que seria o formato de uma gota de água. Tá? Ficou feio. Jeff, por que isso? Porque no mercúrio a ligação é metálica. E a ligação metálica é muito mais forte do que a força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Certo? Se é mais forte, os átomos metálicos de mercúrio se atraem mais. Se ele se atrai mais, olha o formatinho aqui. Ó. Se ele se atrai mais, olha o formatinho. Se aproxima mais para a forma esférica. Beleza? Como a molécula de água, as moléculas não se aproximam tanto, não se puxam, não se atraem tanto, elas ficam um pouquinho mais espalhadas. Percebeu? Então, é basicamente essa a ideia que tem nessa questão. A questão em si é uma análise gráfica que vai direto para a gente. Tá bom? Mas aqui é só para você ter uma ideia aí do que seria a força intermolecular e a ligação, né, entre os átomos, no caso a ligação metálica, fazendo diferença no formato das moléculas. Beleza? Voltando para a questão. Ele continua aqui fazendo o seguinte. Peraí, onde estamos? Aqui, peraí. Deixa eu só ver o meu ponteirinho aqui. Aqui eu só fiz um zoom no gráfico, tá, gente? Vamos lá. Voltando aqui.
Essa propriedade contribui para explicar o formato de uma gota e por que pequenos objetos e insetos mais densos flutuam sobre a água. A atuação das forças intermoleculares, além da tensão superficial, também influencia significativamente na viscosidade. Viscosidade é capacidade de escorrer sobre uma superfície. Outro testezinho. Imagina que aqui você tem uma superfície, ok? Superfície. Nessa superfície, você colocou uma gotinha de um líquido A e uma gotinha de um líquido B. Aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai inclinar essa superfície. Quem descer mais rápido é o menos viscoso. Quem demora mais a descer é o mais viscoso. Isso também tem a ver com tensão superficial e com forças intermoleculares, como o enunciado está dizendo para você. Tá? E na pressão de vapor dos líquidos, maior força intermolecular, maior dificuldade para a substância evaporar. Tá? No gráfico a seguir está demonstrado como a tensão superficial dos líquidos puros A, B e C, com massas e formas moleculares semelhantes, sob pressão de 1 atm, varia em função da temperatura. Você percebe que, independente da temperatura, o líquido C tem uma tensão superficial maior. Se a tensão superficial é maior do que a do B e do que a do A em qualquer temperatura, as forças intermoleculares que estão presentes nas moléculas do C, entre as moléculas do C, são mais intensas. Tá? E por que essa tensão superficial vai diminuindo? Porque as moléculas vão se agitando mais, e aí a força intermolecular vai enfraquecendo, já que você está aumentando a temperatura, possibilitando até uma mudança de fase. Tá? Com base no texto e no gráfico, nos conhecimentos sobre forças intermoleculares e propriedades dos líquidos puros, assinale a alternativa correta. O líquido C possui uma alta tensão superficial dentre os líquidos, devido a uma maior ação das forças intermoleculares de coesão? Sim, coesão que mantém unido. Certo? Então, de fato, é uma análise direta do gráfico, serviu só para a gente bater um papo sobre tensão superficial. Tensão superficial do líquido B é maior que a do líquido A? Sim, porque a ação das forças intermoleculares de coesão no líquido B é menor que a do líquido A? Não, é maior. Forças de coesão mantêm mais atraídos, mais juntos, mais uniforme. Tensão superficial do líquido C diminui de maneira menos acentuada com o aumento da temperatura quando comparar a tensão superficial do líquido B ou do líquido A, então diminui de maneira menos acentuada. Quem diminui menos é o A, né? O B também, aliás, quem diminui menos é o B. O A também diminui pouquinho. O C é que mais sofre essa ação, é a que cai mais rapidamente. Com a diminuição da temperatura, a tensão superficial do líquido A aumenta e, consequentemente, sua viscosidade diminui. Se a tensão superficial aumenta, fica mais viscoso. As moléculas se aproximam mais. É mais fácil fazer flutuar uma agulha sobre uma superfície do líquido A mantida a 10 graus Celsius do que fazê-la flutuar sobre a superfície do líquido C a 50. Independente da temperatura, a tensão superficial do C é sempre maior que a do A. Tá? Então, sempre vai ser mais fácil flutuar no C do que flutuar no A. Beleza? Gente, e aí? O que você achou? Vale a pena se inscrever aqui no canal, dar aquele like maneiro, divulgar para os seus colegas aí nos grupos de WhatsApp? E falar, pô, tem um canal que está resolvendo as questões da UEL aí pra gente, vai fazer UniOeste também. É isso. Vai lá, ajuda a galera aí, que eu ajudo vocês aqui. Tá bom? E aí a gente vai crescendo junto. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez pela atenção e paciência. Um forte abraço e, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.